Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Infelizmente, hoje ainda não vamos estar no YouTube, mas amanhã, acredito que a partir das 19 horas, o programa já vai estar disponível pelo YouTube. E na próxima quarta-feira, prometemos que vamos estar ao vivo, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram. Então, os amigos e amigas já podem interagir conosco, mandando suas mensagens, mandando suas perguntas, para a gente ir dialogando aqui, né? Então, para interagir hoje nesse debate, contamos com a presença da nossa amiga, coordenadora do Sintep, a companheira Andréia Pereira, que está aqui conosco. Boa noite, Andréia, seja bem-vindo a esse podcast de estreia, né? Vai ficar histórico para a nossa categoria, para nossas informações. Seja bem-vinda, coordenadora geral do Sintep, minha querida Andréia Pereira. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem agora pelo Instagram, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom, é muito gratificante a gente estar agora com uma plataforma nova, levar as informações, levar o que a gente tem de novo, o que a gente já vem discutindo há anos na base da educação. Não é uma luta de agora. Hoje eu estou com a camisa que comemora, que faz comemoração aos 40 anos desse sindicato no estado do Pará. E a nossa subsede em Bragança, a gente sabe que são 30 anos, esse ano em 2024, que nós vamos comemorar. 30 anos de muitos companheiros, de muitas companheiras que labutaram e que labutam ainda com a gente. Então tem muita coisa aí pra gente fazer. A gente está nesse momento entrando em um mundo novo, entrando em uma plataforma nova e que é super importante, porque é a nossa comunicação, é o nosso diálogo com os nossos companheiros, com as nossas companheiras. E para além de nós dois aqui, nós temos o nosso companheiro que está aqui do meu lado, professor Kleber Piedade, professor do SOME, aquele cara que está ali na luta também com todos os nossos companheiros, que estamos vivendo uma problemática, né, professor Kleber, de lotação, desses nossos companheiros, das nossas comunidades do SOME, que a gente vai falar depois, mas também seja muito bem-vindo, professor Kleber. Boa noite, Donato. Boa noite, Andréia, né? Boa noite ao nosso público das redes sociais. Como vocês falaram agora, a gente se adequa, né, a uma nova realidade, né, e entra na situação dos podcasts, né? E isso daqui é muito interessante, porque eu dizia para o Claudinho agora há pouco que é a nova tendência da comunicação, de se comunicar, de se passar diálogos com o nosso público. Então, para mim é um prazer de estar no programa de estreia, né, A Voz do Trabalhador, agora nas plataformas digitais. Então, tenhamos um bom debate por aqui. Obrigado, professor Kleber. Só registrando aqui, já pedindo desculpa, nós tínhamos marcado que a nossa também coordenadora, tanto coordenadora estadual, coordenadora regional e coordenadora aqui da subsede, a professora Leia Pinto estaria conosco aqui, mas todos bem sabem, a professora, né, está em um problema de fibromialgia, né, e aí hoje ficou um pouco atacada essa situação. Ela pede desculpa, mas em breve, muito em breve, estará conosco aqui. Melhoras, companheira professora Leia Pinto, que Deus lhe abençoe e restabeleça a sua saúde e que sigamos, né? Mandar também aqui um abraço para todos os coordenadores da subsede Bragança, a companheira Dágila, né? Companheira Dágila, o companheiro professor Morales, professor Márcio Eric, professora Nete, a companheira Tereza Borges, companheira Célia Ramos, né? Célia Cabral, companheira Celinha. E aí, no decorrer do programa, vamos estar citando mais pessoas, a companheira Nilma, toda essa galera que sempre está presente aqui na escuta. O companheiro Itacildo está aí, né, nos acompanhando pelas plataformas virtuais. Então vamos darmos um reflexo um pouco de como se encontra esta luta hoje da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da educação da rede estadual. Hoje o programa vai ter um pouco do foco, na verdade o foco vai ser nessa questão da
da rede estadual de ensino, mas nós vamos trazer debates sobre essa questão da rede municipal, nós vamos trazer entrevistas, vamos trazer brevemente, vamos ter aqui o advogado do sindicato que vai estar tratando sobre a questão do pagamento dos precatórios. Então são diversos assuntos que vai estar marcado, coloque aí na sua agenda, todas as quartas-feiras, às 19 horas, podcast A Voz do Trabalhador. Aqui você tem voz e vez, tá certo? Então, sigamos aqui, companheiro Kleber, companheira Andréia, só colocando o resumo do que tem acontecido na luta. Então, nossa categoria tem demonstrado grande capacidade de mobilização e pressão, realizando um forte movimento de oposição à matriz curricular que tem trago tantos entraves para a vida dos trabalhadores. Só para você... É interessante que os pais também estejam nos ouvindo, os alunos estejam nos ouvindo. Essa matriz curricular, ela trouxe o absurdo, professor Kleber e companheira Andréia, de que um professor, hoje, para ter 220 horas, tem que ter 42 cadernetas. É humanamente impossível você trabalhar com 42 turmas. Você vai chegar, fazer a frequência e dar boa tarde ou boa noite e ir embora. Então, nós temos reafirmado a necessidade de se fazer alterações substanciais nessa matriz curricular e também na instrução normativa da questão da lotação, né? Então, o governo recuou pontualmente em algumas questões, fruto da pressão, porque o governo, quando ele vai recuar, ele se finge de bonzinho, né? E aí ele fica dizendo que é ele que está fazendo, mas foi a pressão da categoria que levou ele a recuar na questão que era humanamente, professor Kleber, fazermos a situação de 50 minutos de hora-aula, então entrava 7, saía 12h15, aí tinha que entrar uma, sair 6h15, era humanamente impossível. Então, eu só queria lembrar, Nonato, só uma contribuição na tua fala. Essa matriz curricular ela não é só perniciosa para o professor, mas ela é muito mais para o aluno que deixa de ter o seu conteúdo, porque houveram disciplinas em que se foi diminuído a carga horária, né? Por exemplo, as disciplinas da área de humanas perderam 1 hora, né? Isso. De aula, artes, inglês, sociologia, filosofia, e isso traz um prejuízo enorme nessa capacidade do nosso aluno do seu entendimento crítico diante das coisas. Importante português e matemática, nós somos da área, né? O Nonato de matemática e o de português, mas penso eu que sociologia, filosofia e as outras disciplinas da área de humanas também contemplam a área, as grandes áreas do conhecimento, porque te levam à questão da criticidade. Ao senso crítico. Isso. Então, o debate ele não passa só por essa questão da perda de carga horária, ele passa também pela formação do aluno, né? Então, houve um recuo nessa questão dos 45 minutos de hora-aula, houve também a realização dos mutirões, né, para a lotação, que chamaram de mutirão da lotação em Belém aconteceu, não sei se aqui em Bragança tem acontecido, mas a gente está firme. Daqui a pouco nós vamos apresentar a minuta, onde nós vamos trazermos quais foram as propostas em que a categoria apresentou para o governo. E Andréia e Kleber, até o momento, hoje é quarta-feira, né? Até o momento o governo não deu uma resposta. Então, sexta-feira, daqui a pouco vamos falar, vai ter paralisação. Então, é preciso ter isso. Então, assim, só para contribuir, durante a última paralisação, que foi dia 1º, né, dia que realizamos um ato, aí houve uma audiência na Casa Civil, o governo solicitou que fosse apresentada uma contraproposta para o debate. Então, foi apresentado, foi aprovado em Assembleia, foi colocado na Assembleia para discussão, né, o que é histórico já no nosso sindicato, sempre discutir. Para as pessoas que estão agora nos ouvindo, e às vezes as pessoas dizem o seguinte, Kleber e Andréia, o sindicato definiu, é como se a coordenação do sindicato tivesse definido alguma coisa. Nenhuma negociação, nenhuma proposta é apresentada para o governo sem antes seja o aval da categoria aprovada em Assembleia com maioria dos presentes. Então, essa minuta foi apresentada na
na Assembleia. Então, além de todas as pautas mais emergenciais, referente à lotação, à matriz ter sido apresentada, e cobrada também uma audiência em questão da direção do Sintep, como a colaboração na questão de comissão de segmentos, né? Que fosse feito comissões para discutir cada segmento. Então, o Kleber é do SOME. Então, eu não tenho tanto conhecimento do SOME para estar numa mesa de negociação como o Kleber ou qualquer outro professor que seja do SOME. Então, isso foi... assim como pelo integral, da educação especial, né? Então, nessa paralisação do dia 1º, que teve uma assembleia, teve um ato, teve uma audiência na Casa Civil, também foi deliberado a manutenção do estado de greve. Então, é bom, né, que o governo, é bom que a DRE, é bom que as direções de escola fiquem atentos, porque nós estamos, na verdade, em um estado de greve. Então, isso é um indicativo para uma possível greve, que poderá ser deflagrada caso a negociação sobre os pontos aprovados não avance, tendo sido deliberado paralisação estadual, já 23. Agora para o próximo dia 23, próxima sexta-feira. Aí eu chamo agora a atenção dos professores, professoras e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, que também estão sendo prejudicados, né? Para paralisarmos as nossas atividades na próxima sexta-feira, dia 23, né? Vai ter realização de assembleia às 9 horas em Belém, né? Vai ser no ginásio do curso de Educação Física da UEPA, né? Antiga Escola Superior de Educação Física. Antiga Escola na João Paulo. Na João Paulo, antiga Escola Superior de Educação Física da UEPA. Não é isso, Cleber? E é importante essa paralisação por conta que a gente fica nos bastidores, na sala dos professores, reclamando sobre eu ter sido atingido pela matriz curricular, pela instrução normativa, mas na hora que para de fato você estar marcando presença para dizer que você não está contente com aquilo, você não para, né? Você fica ali no seu comodismo. Então é importante, eu penso que nesse momento agora, a gente deu aquele up, né? A gente deu uma acordada e penso que a gente não pode perder o time, né? Nunca. Eu tenho costumado dizer por aí que se empurrar um pouco a coisa cai, né? Então a gente precisa mandar o bandeirante de volta, né? De onde veio, porque não cola querer vir ensinar como se faz educação na Amazônia paraense, né? Aqui nós temos pessoas competentes a se fazer. Aqui tem pessoas que conhecem de fato a realidade da nossa Amazônia. Então, tipo assim, não cabe alguém chegar e dizer, tudo bem, pode até vir, mas eu acho que para o diálogo, e é isso que nós não tivemos. E se, até agora o Nonato me disse, né, que falou agora aqui, que não tem nenhuma previsão ainda da resposta do documento que nós enviamos depois de aprovado em Assembleia no dia 1º. Isso é ruim. Isso é ruim porque isso nos leva para 23, já com um indicativo forte de aprovação de uma greve. Então, o governo, a condição dos trabalhadores e trabalhadoras de educação pública do Estado do Pará não votarem em greve no dia 23, na Assembleia do dia 23, é a não resposta a este documento. E eu queria dizer, parece que o governo quer pagar para ver, né? O governo quer pagar para ver a nossa categoria que está inflamada nesse momento com a deflagração de uma greve. É complicado porque quando a gente vai discutir essa matriz curricular, a gente consegue perceber que a gente perpassa por diversos problemas que estão aí há anos-luz. A gente está discutindo uma matriz curricular que não respeita esse trabalhador, mas que ora não respeita uma educação pública de qualidade para os nossos alunos. Eu falo como mãe de aluna, como mãe de alunos de escola pública do município de Bragança. Então, a gente vai discutir, Nonato vai expor aqui a matriz curricular, o que o Sintep, junto com a categoria, que foi uma discussão dentro da categoria, o que nós iríamos e o que nós queremos dentro dessa matriz curricular, mas, infelizmente, como disse o professor Kleber, a gente acaba esbarrando em uma problemática que já vem aí há anos,
que uma das maiores problemáticas que a gente tem hoje é qualidade na educação por conta da falta de estrutura nas nossas escolas. A gente vai esbarrar aí no ensino integral, que é o ensino do futuro, mas que a gente não tem qualidade, infelizmente, nas nossas escolas. É isso. Então, depois vamos voltar a falar um pouco sobre essa questão da greve, mas da paralisação, mas fica aqui o chamado para todas as escolas, para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Sexta-feira, 23, é uma paralisação estadual com a assembleia e ato para definirmos o rumo da paralisação. Estamos em estado de greve, estamos esperando uma resposta da minuta que daqui a pouco nós vamos apresentar para os nobres, né, telespectadores. E aí fica esse chamado. E as pessoas às vezes ficam imaginando o seguinte, mas parar por quê? Eu acredito que está na Constituição, é garantia de direito os trabalhadores pararem para discutir o rumo da sua vida, o rumo da educação. Então, mais uma vez fica o chamado, dia 23, sexta-feira, a paralisação estadual. Vamos ter uma assembleia em Belém, nem todo mundo vai, mas seria interessante que todos parem as suas atividades para o governo perceber e cair um pouco do cavalo, Kleber, porque eu chamo ele, como tu chamas de bandeirante, eu chamo ele de senhor feudal, né? Porque o senhor feudal é aquele que acha que ele é o dono do feudo e que as pessoas que estão aqui embaixo são vassalos. Algumas pessoas se submetem a isso, infelizmente. E o que é pior, né? O que é pior, gente da nossa categoria mesmo, né? E eu queria chamar a atenção muito aqui. Eu tenho meus camaradas, meus colegas, né? Mas eu penso que muita gente que se reveste da função na hora da gestão se esquece que saiu daqui. E fica fazendo esse papel nas nossas escolas de perseguidor. Né? Então eu penso, gente, que nós estamos todos no mesmo barco. Gestão, ora você está, ora você não está. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar quando a gente voltar para o outro lado. Porque é muito fácil eu acompanhar alguma coisa. Eu queria dizer, governos passam. A nossa convivência enquanto colegas profissionais dentro das escolas ficam. Então a gente precisa até, tipo assim, hoje a gente estava até tendo um comentário sobre 2 camaradas nossos de uma determinada escola. Que lá o diretor, se achando com a caneta, não queria lotar o professor, nem a professora. Né? Ora, carga horária é um direito, professor Nonato. Alguém fez um concurso porque tinha carga horária. E nós temos... Inclusive... Nós não temos gestores, diretores, donos de carga horária. Isso que fique muito claro. Carga horária é para o professor. Inclusive... Diretor não tem que estar dizendo quem ele quer ou quem ele não quer na escola. Lógico, tem alguns critérios que são discricionários da questão da gestão, mas perseguição não. Perseguição faz quem não tem respeito na sua escola e coloca o seu autoritarismo, que não é nem autoridade. Autoridade é uma coisa e autoritarismo é outra. É porque assim, professor Kleber e Andréia, e queridos professores e professoras, na verdade, diretores de escola, de DRE, eles têm a prerrogativa de fazer a lotação de acordo com os critérios estabelecidos pela portaria de lotação. Exatamente. Então, não vai fazer a lotação o do Ceará, ou da Andréia, ou do Kleber, porque ele é aqui ou é aqui. Ele tem que aplicar o critério. Se não aplicou o critério, tá fora, vai perder. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando eu digo que o sujeito ele se trata assim como o senhor feudal, porque ele não se dá o luxo, né, de reunir com a categoria, e aí ele é tão maquiavélico, tão senhor feudal, que ele faz as questões acontecerem, e tem muita gente que está indo na vibe dele. Daqui 2 anos, 3 anos, esse sujeito, ele não vai mais nem estar aqui no estado do Pará. Ele não é nenhuma situação. E quem se não tem problema nenhuma. Mas nós vamos continuar aqui. Eu sempre pego um dizer, né, popular dos populares, que o professor Sandro usava, que ele dizia o seguinte: nós, no ônibus,
nós somos o motorista. Nós vamos direto sempre. Esse pessoal são motorista ou cobrador. Esse pessoal são passageiro. Eles vão, daqui no próximo ponto, eles vão descer. Então, é esse critério. Eu acredito que a gente precisa fazer uma educação humanizada. As pessoas ficam bicudas com a gente, amigos de copo, amigos de educação, ficam bicudas com a gente quando a gente tenta, né, abrir o olho do senhor feudal que a educação não é feita assim. E aí a gente precisa ter esse traquejo. Então eu né, tranquilamente sempre tenho feito as minhas críticas de forma respeitosa. E aí a gente vai trazer agora, professor, essa questão da minuta em que foi apresentada para o governo do Estado. Então, assim, deixa só mandar aqui que tem um pessoal aqui com a gente, ainda bem que a galera está acompanhando. Muito obrigado aí pela audiência. Tá? E assim, então, minuta apresentada ao governo. Então, diante do exposto que a gente fez aqui, que o governo cobrou, o Sintep apresentou uma minuta ao governo, onde a mesma foi aprovada em assembleia, onde vamos debater aqui os principais pontos. Então, veja só, já traz algumas inquietações que você colocou aí, olha. A primeira situação é o seguinte, que a SEDUC monte um grupo de trabalho com o quantitativo de membros paritários entre Sintep e SEDUC. Então, é preciso que tenha a humildade da SEDUC de ouvir a categoria, do secretário de Educação, que desça do seu cavalo branco e venha ouvir a categoria. Não tenha esses seja antagonistas, assim, feudais, assim, que não vai passar, não vai colar. Então, acho que tem que ter. Então, o primeiro ponto que foi apresentado foi essa questão de um grupo, né? Paritário. Paritário. Que tenha paridade mesmo entre... 10 do Sintep, 10 do governo. Isso. E que se discuta de forma, né, tranquila. E o segundo ponto, que tem a comissão específica por área de conhecimento, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Formar uma comissão para discutir o SOME. A turma do SOME sabe onde é que o sapato aperta, não é isso? Isso. Então, fazer uma comissão para discutir a situação dos especialistas em educação, que criou-se uma expectativa, né, dos especialistas em educação, falou em coordenador pedagógico que ia ser remunerado, quando veio era uma outra roupagem. Então precisa se criar uma comissão com especialistas, daqui a pouco vamos ter mais pontos específicos sobre isso. A questão, André, dessa questão dos funcionários de escola, né? Você bem sabe que o Sintep, as pessoas às vezes falam o seguinte, é o sindicato dos professores. Engano, o Sintep é o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. E os trabalhadores estão conosco aqui, que também são profissionais da educação. A companheira André é funcionária de escola, é a nossa coordenadora geral, né? Teve na luta por essa questão da aprovação do PCCR unificado, né? E tem mais algumas, né, André, informações sobre essa questão, que a gente precisa fazer uma comissão, né, para trazer essa galera para discutir, porque quem sabe é a Andréia, quem sabe é o vigia, quem sabe é a merendeira, quem sabe é o porteiro, quem sabe é a secretária de escola, aonde é que está a dor e como é que eles querem tratar isso. Isso, queria abrir uma aspa aí, Nonato. Quando a gente fala, eu gosto sempre de fazer esclarecimento quando eu vou ou quando eu estou em algum lugar ou quando a gente vai conversar sobre educação. É porque, como o Nonato falou, a população em si acha que o Sintep ele é sindicato dos trabalhadores, até mesmo os próprios trabalhadores. Não é. Eu estou coordenadora geral do Sintep Bragança e eu sou concursada como assistente administrativo no município de Bragança, que já deveria estar como assistente educacional. E a minha pauta de luta, o meu contexto de luta é entender que todos nós somos educadores.
Desde o porteiro, a merendeira, todo mundo que está dentro da escola, a educação perpassa por todos nós. Muitas vezes eu tenho mais contato, ou muitas vezes o nosso próprio porteiro conhece mais a realidade do meu aluno do que eu que estou na sala de aula dando aula para ele. Eu posso não ser docente, mas eu sou educadora. Então é algo que a gente precisa esclarecer. Então a educação de qualidade, ela precisa acontecer para todo mundo, e valorização profissional também. Porque o meu concurso é o mesmo concurso que os meus companheiros fizeram, em áreas e em níveis diferentes, mas eu sou concursada. Eu não sou extensão, por exemplo, da empregada de alguém que está em casa, do meu outro. E é preciso a gente ter muito cuidado, porque a gente está vivendo um período de combate dentro do sindicato, chamado período de combate ao assédio institucional. A gente tem uma problemática muito grande de assédio institucionais nas nossas escolas, a nível de município e a nível de estado, que nem deveria mais acontecer dentro do nosso contexto, da nossa luta, mas acontece. E essa normativa, uma da problemática maior dessa normativa do estado é que ela não discute nada que leve em consideração os funcionários de escola. Se discutiu tudo relacionado aos especialistas, aos professores, mas não tem nada nessa normativa que discuta como é que vai ficar. Aí eles dizem, mas a gente tem uma portaria. Mas se tem uma normativa, a portaria foi revogada ou não, nem o próprio Estado entra em consenso nessa questão. Se a gente tem uma normativa, a gente precisa que nessa normativa também seja normalizado como é que vai ficar o meu vigia, o meu porteiro, quantas merendeiras eu vou ter, porque a gente sabe que tem uma escassez, por exemplo, de funcionários no município de Bragança a nível de estado. O estado, a gente tem escolas do estado no município de Bragança que tem merendeira de manhã, mas não tem merendeira à tarde, que tem uma quantidade. Então, é preciso que nessa normativa estejam todos lá. Aí, para além disso, nós tivemos um PCCR aprovado para essa categoria, mas que, infelizmente, ainda não foi implantado. A IGEDAI ainda não acontece. Por quê? Porque ainda não se fez a formação, a qualificação desses nossos trabalhadores, para que eles possam encaixar e para que eles possam estar ali dentro do PCCR. Infelizmente, é o que acontece a nível de estado e principalmente a nível de município. Nós ainda não estamos dentro do nosso PCCR a nível de município de fato. Mas, falando da normativa, a normativa não abrange os nossos trabalhadores, que hoje a gente não usa mais o termo apoio, não somos apoio, nós somos funcionários de escola, nós somos profissionais e nós somos educadores. E é preciso que o governo reconheça isso. Muito bem. Então, é uma pauta significativa nessa questão da criação de comissões, trazer os funcionários de escola para fazer esses debates, né? Trazer isso em pauta. E essa questão também dos professores, né? Sobre essa questão da diminuição de carga horária. Então, isso é interessante. Então, são os pontos colocados na minuta, que até então o governo não deu nenhum parecer sobre isso. Então, outra situação também é a questão do professor não perder carga horária. O professor estava com 200 horas no ano de 2023, agora 2024 não conseguiu as 200 horas. Que ele permaneça, né, professor, que ele permaneça com a mesma carga horária que ele estava em 2023 e caso não tenha carga horária dele em sala de aula, que ele possa desempenhar isso na escola ou na DRE, onde quer que tem a situação. A gente tem uma luta histórica, Nonato, sobre a questão da jornada, né? Que eu acho que tu vais falar depois, né? Mas é uma luta que a gente tem muitos aqui, para que a gente não tenha professor. A gente, quando começa o ano letivo, é que Deus nos acuda para exatamente isso, né? Para correr atrás de carga horária. E a jornada nos garante que a gente, todo início do ano, já saiba a carga horária que a gente vai ter. Mas isso é o Nonato que vai. Aqui, é o nosso próximo ponto, Guilherme. Inclusive, foste feliz agora na situação que a minuta tem 43 pontos e vem elencando essas situações. É por isso que é importante essa questão da paralisação, para que o governo nos atenda, que o governo, né, deixe a crista de lado, deixe de ser senhor feudal e sente com a categoria. Então,
Um ponto aqui é que em 2004 seja encaminhada uma proposta para a implementação da jornada de trabalho em 2025, de acordo com a lei do piso, né? Que é a lei que estabelece lá a questão do piso salarial, e a lei 8050 de 2012, que ela traz a questão da jornada, ela já traz a hora-atividade, ela é uma lei bem específica. Então, é interessante. Nós precisamos avançar. Nós, no estado do Pará, a educação ela só vai avançar quando nós mudarmos de fase. E mudarmos de fase é mudarmos para a jornada de trabalho, professor Kleber. Porque, como você falou agora há pouco, jornada, você vai ser lotado com 200 horas, e aí é o Estado que vai ter que lhe dar a turma, não é você que vai ser. Hoje, infelizmente, eu tenho conversado com professores... Parece que o ano letivo começa com o professor com o pires na mão, né? Eu tenho conversado com professores adoecidos. Por quê? Porque é uma situação seguinte. Inclusive, eu digo, mano, só pede para colocar a portaria de lotação, os critérios. Aí é pro amiguinho aqui, mas mesmo assim é 6º ano para fulano, médio para ciclano, entendeu? Teve escola aí que não deu 3º ano para um determinado companheiro, porque não, o companheiro aqui vai ser candidato, então não pode ter 3º ano. Então, é umas mediocridades que vai acabar com essa questão da implantação da jornada. Então, deve ser paralisação geral, sexta-feira, e esse ponto que seja um ponto crucial, fundamental, para que todos nós venhamos a fazer. Então, um outro ponto aqui, o 5º ponto da minuta, é garantir a extrapolação até o limite de 44 horas, contabilizando todas as vantagens, né? O governo deu uma rasteira na gente, aonde tirou as nossas aulas complementares do salário base. E isso nos rendeu um prejuízo, né? Nós vamos, ao invés de nós estarmos ganhando, futuramente nós vamos ter perdas, né? Vamos ter perdas. Então o governo consegue contar uma verdade em cima de uma mentira. É isso que eu fico interessante. O canto da sereia para a categoria, né? Tem gente que faz essa defesa, né? Incrível. Aí tem outra situação. O sindicato também apresentou na minuta a atuação de outras licenciaturas, somente haverá atuação de outras licenciaturas em casos extraordinários com prazo para o fim. Um professor de uma área assumir outra área, né? Então, essa minuta ela não foi feita pelo sindicato, foi feita por cada área. Então, quem é as áreas prejudicadas? Não. Se nós somos de geografia, nós vamos dar geografia, estudos amazônicos, que é a nossa cadeira, não é A ou não é B. Física. A matéria física, quem tem que dar o físico, não é o matemático. É igual eu, Nonato. Eu tenho alguns blocos de disciplinas, eu tenho que dar arte. Eu sou de língua portuguesa, meu concurso é de língua portuguesa, minha formação na universidade é letras, não é letras e artes, é letras, licenciatura. E às vezes tenho que me ver para complementação de carga horária, disciplina arte. É igual o curso de matemática, nós somos formados em matemática, mas na carência nós podemos lecionar física, mas o dono da cadeira é o professor de física. Não o professor de matemática. Então, essa questão também que não haja remoção dos especialistas em educação dos seus espaços de trabalho atual, a não ser a pedido do especialista, né? Que não haja essa remoção. Então, o que acontece? A SEDUC fará uma comissão paritária para discutir a regulamentação do funcionamento das horas pedagógicas do especialista em educação. Isso é o seguinte, os especialistas em educação, aí a galera tem que parar amanhã também, vocês não são especialistas em educação, não é direção, é especialista em educação. Tem lá a sala da direção, tem lá a sala da coordenação. Então, vocês não são direção, são coordenadores, especialistas de educação lá na função de coordenação. Então, é uma luta da categoria especialista em educação, essa questão da regulamentação das horas pedagógicas. O que são essas horas pedagógicas? Nós temos as horas atividades, né? E os especialistas, e essa galera que tem um grupo forte em Belém, que discute nas assembleias isso, é bom que o pessoal saiba, que discute essas horas pedagógicas. Tipo, você tem 40 horas para desenvolver a sua atividade especialista em educação, que
que 10 horas seja destinada para essas horas pedagógicas, para você planejar, que é eu acredito que é justa essa situação. Então, é um pedido. Os especialistas, Donato, pelo nosso PCC, eles integram ao grupo magistério, né? Então, nada mais justo de que tenham também. Outra situação é a seguinte, que já mudou, né? Conseguiam com a luta, que era mudar de 50 para 45 minutos. Isso, 40. E aí também o governo tinha colocado o seguinte, que é colocar 3 tempos de aulas no mesma disciplina. A portaria só permitia 2. Tem alguma disciplina que, como é que você vai casar? Às vezes você tem só uma... Eu tenho uma turma de terceiro EJA, né? É 3 horas. Aí como é aí à noite, eu só tenho um dia à noite, aí como é que eu vou lá dar 2 horas e voltar no outro dia para dar 1 hora? Então, houve essa flexibilização com a volta do tempo de aula, né? Houve essa flexibilização. E também outra situação é a flexibilização dos trabalhos pedagógicos, né? Que eles pediram Os ATPs, né? ATPs, né? Da questão dos trabalhos pedagógicos, que era para você, eu trabalho em 2 escolas, a gente trabalha em 3 escolas. Como é que você vai fazer os seus trabalhos pedagógicos 2 horas semanais numa escola, 2 semanais na outra? Ia ser um Deus nos acuda. Então, que haja uma flexibilização nessa questão das ATPs, né? Outra coisa também, para modificar lá na portaria de lotação, serão dadas baixas em aula suplementar na lotação posterior somente nas seguintes condições. Porque é o seguinte, na portaria agora, o governo quer fazer igual o município faz, né? O que é que o município faz? Termina o ano letivo, ele dá baixa na carga horária dos professores, e aí o pessoal fica só com 100 horas, quem tinha 200. Inclusive, tem pessoas no município em espaços pedagógicos que é baixada a carga horária. Não sei como, né? Mundiacan e tal, aí... Tem 200 horas, aí é baixado a carga horária, não sei porquê, para 100 horas. Tem até uma pauta que a gente precisa discutir com o secretário municipal de educação. E aqui nessa questão da extrapolação, que só baixa se você não quiser mais essa carga horária, que baixe depois como é atualmente, né? Então, que não seja dado baixa dessa forma. Que seja pedido do servidor. Do servidor. E não que o governo tire ali porque quer, né? E aí tem essas modificativas realmente que são colocadas e que a categoria fez a discussão na última assembleia e pediu para que fosse revisto isso aí. Uma outra situação, essa questão da turma ainda, nós chamamos de educação geral, né? Que o Estado ainda tem alguns municípios que ele atua no ensino fundamental menor. E aí o que é que eles fizeram de lotação? Eles inventaram umas histórias lá que tiraram da lotação, tipo do 5º ano, 4º, 5º ano, a matemática, que o professor de matemática e de língua portuguesa poderiam dar essas aulas. Então, para lotar Tipo um reforço, é isso, Donato? Não, seria mesmo... seria mesmo, vamos pegar como a gente pega uma turma de 6º ano, isso. 8 anos. A justificativa foi para isso, por conta da questão do IDEB, né? Que deveriam focar nisso. Só que a forma como foi colocada é muito estranha, porque aí você coloca o professor de matemática português. De 4 anos. Eu tenho, por exemplo, na educação geral, né, que eles chamam lá, um professor com 100 horas, né? Vai 125, segunda jornada. Quem tem 200 vai para 250, alguma coisa aqui. E só que eles tiram, por exemplo, eu tenho essas 100 horas e acabaram colocando este professor de português e matemática e me tiraram de tempo. Que tal? Então qual é a ideia? A ideia é a seguinte, que o professor está lá, aí o seguinte, o professor, se ele é lotado com 100 horas, obviamente que ele tem 25 horas de hora atividade. Se ele é lotado com 200, ele tem 50 horas de hora atividade. Eles querem dar só 220 para este professor. Entendeu? E nem respeita o limite mínimo, né? A ideia é que seja 125 horas de lotação para quem for pegar 100 horas. 100 horas. E que exclua lá do parágrafo 14, né, que fala da lotação do professor de educação geral com 220 horas, né? Que fosse feita essa exclusão. Então,
Outro também é modificar a ordem dos incisos. Ó, isso aqui é importantíssimo, né? Eu li a portaria de lotação. Geralmente a gente não lê, o professor não lê a portaria de lotação. Eu li a portaria de lotação. Aí o que é que modificar a ordem dos incisos do artigo 16, que fala sobre prioridade de lotação, professor Kleber, que está assim, ó. Hoje está assim. Habilitação específica na disciplina, tranquilo, né? Eu acho que você tem que ser lotado se você está habilitado na disciplina de matemática, inglês e tal. Aí, isso é a portaria de lotação do governo lá, do senhor feudal lá. Aí, maior assiduidade no último ano letivo. Segundo. Terceiro, maior tempo de efetivo exercício na unidade escolar. Quarto, maior titulação. Então, na minuta do Sintep, o que é que o Sintep tem proposto? A primeira que seja realmente habilitação específica na disciplina. A segunda, o maior tempo de efetivo exercício na unidade escolar. Acho que é nada mais do que justo. Você está, vamos supor, eu estou há 26 anos no Rio Caeté. Entendeu? Fizeram a lotação lá, não me priorizaram, mas é porque eu não fui prejudicado. Mas se eu for prejudicado, primeiro é a Ivone, que tem 28. Depois eu... Jackson. Depois é a outra galera. Lá no Domingas, eu sou o terceiro. Lá no Domingas tem o professor Jedes, o professor PA. Aí depois foi que eu cheguei. Então tem que lotar os dois para depois me lotar. Então assim que deve funcionar. Então não precisa de diretor. Exato. Você é o diretor, só aplica a portaria de lotação. Para aplicar. Entendeu? Então, a habilitação específica, todo tem diploma em matemática, maior tempo efetivo na escola, entendeu? Maior titulação, aí sim, depois que empatou em tudo, a maior assiduidade no último ano letivo. Essa é a preposição para essa questão. Então, assim, para vocês, meus amigos e amigas, professores e professoras, lotação tem uma portaria. Leia a portaria. Leiam a portaria. Só peça para a direção da escola aplicar a portaria. E aí, muitas vezes, infelizmente, não vai dar para você ganhar, né? E aí percebemos também ter isso, porque também tem uns primos que amam passar a perna nos outros, né? Aí é complicado, né? Então, a modificar também o artigo 19, que veda depois da lotação, a desistência ou transferência. Então, assim, para o professor poder pedir depois de avaliação, assim, lá na portaria de lotação, olha como o senhor feudal é bestinha. Na portaria de lotação, ele faz o seguinte, ele disse, a partir do momento que nós formos lotados, tipo, eu sou lotado no Domingas e eu lotado no Rio Caeté, a partir do momento que eu for lotado, eu não posso mais pedir remoção para canto nenhum. Tem que ficar o ano inteiro lá. Entendeu? Só que ele pega, e aí, isso é no artigo 19, no inciso, num parágrafo terceiro lá, ele pega o seguinte, para qualquer momento ser liberado, tipo assim, mas assim, se for peixe dele, quer ir para a SEDUC, quer ir para a URI, quer ir para outra secretaria, pode ser liberado. Mas professor quer mudar de município, não pode ser liberado. A proposta de Sintep realmente não pode ser prejudicial ao aluno, é que fez a lotação, estou lotado agora. Eu quero transferência, então eu vou ter que fazer as duas avaliações, primeira e segunda avaliação para garantir esse primeiro período de férias. Peço 2 meses antes, indico, olha, eu vou pedir remoção. Então essa é o mais justo e acabar com esse negócio de dizer que... não engessa o servidor, né? Professor, durante toda essa obrigatoriedade toda. Uma outra situação é a seguinte, uma outra situação é a situação da escola de tempo integral. As escolas de tempo integral, ampliação da carga horária de 260 para 284 horas. Eu tenho 220 horas. Eu vou ganhar... receber 284 horas com as aulas suplementares. O pessoal da escola de tempo integral é dedicação exclusiva. O cara vai lá cumprir lá. Inclusive, eles colocaram, eu acho que tá legal. Colocaram lá um regimento e tal.
Mas aí estão pagando abaixo, estão pagando 160 horas para essa turma. Que fique a proposta da galera que reuniu do integral, que recebam 284 horas, que é o teto, né, para quem trabalha nisso. Então, assim, e outro ponto também é para o cumprimento das horas de atividade, será garantido que a metade do tempo destinado seja cumprido obrigatoriamente na escola, podendo o restante ser cumprido fora dela, em consonância com o estabelecido pela Lei 8030, no artigo 3º, parágrafo 1º, as horas de atividade deverão ser cumpridas na escola quando a ocupação esta classe demandar outro local. Essa questão de hora-atividade é um debate antigo. O senhor Feudal, ele vai pegando também, né? Tava solto. Isso aí. A gente ganhava hora-atividade e também a gente faz muito trabalho em casa, correção de prova e tal. Então, agora ele estabeleceu o tipo pessoal do integral para cumprir toda a hora-atividade na escola. Mas a Lei 8030 de 2014, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, ele dá essa possibilidade de ser metade né, fora da escola e metade na escola, para reuniões pedagógicas, essas situações todas. Então é importante nós discutirmos, é por isso que tem lá, né, a criação de uma comissão para discutir propostas de instrumentação normativa para a escola de tempo integral, a ser apresentada até o final de 2024. Eu estava conversando agora há pouco, acho que esses dias, com a coordenação do Sintep, está dizendo o seguinte: esse pessoal do Estado estão muito, não são muito bestinha não, né? O que é que eles fizeram? Antigamente tinha aqueles planejamentos, né? Lá com todas as pessoas e tal. Quando eles viam que tinha um planejamento, que tinha que chamar o Sintep para a mesa, chamar o sindicato e ouvir algumas verdades, o que foi o que eles fizeram? Mudaram o sentimento. Eles fazem o planejamento do modular para um canto. Fragmentaram. O planejamento da EJA para outro, planejamento de não sei de que para outro. Hoje, essa semana, está acontecendo o planejamento da escola de tempo integral para ensino fundamental, uma coisa assim. Ninguém está nem sabendo, né? Lá no liceu, né? Está lá no liceu. Está acontecendo esse planejamento, mas é um planejamento do governo. Ele vai trazer as formas como ele quer de trabalhar. O governo não abriu um debate sério ainda para discutir a escola em tempo integral. A instrumentação, a normatização da escola de tempo integral com a categoria. Inclusive, para definir para os nossos colegas que estão lotados no integral, essa questão da dedicação exclusiva, né? Porque o nosso concurso, né, ele não cita essa parte de dedicação exclusiva, né? Mas a partir do momento que você passa aí para o integral, te exige a dedicação exclusiva. Inclusive, se é dedicação exclusiva, então vamos discutir uma gratificação de dedicação exclusiva. Né? É essa problemática que o Nonato tem colocado, acabou de colocar aqui pra gente, é que assim, a gente nunca foi contra o ensino de tempo integral. Muito pelo contrário. O que a gente discute é a qualidade desse ensino de tempo integral, porque muitas vezes o professor ele é prejudicado, muitas vezes não, sempre, porque a gente não tem uma estrutura, não tem uma escola, eu falo a nível da realidade de Bragança, que tenha estrutura para ensino integral. A minha filha estuda numa escola de ensino integral, não tem, nós não temos estrutura. Para além disso, não tem uma remuneração, como o Nonato falou. Como é que eu estou discutindo uma escola de tempo integral se eu não normatizei essa escola através de uma lei, ainda não passou pela LEPA essa lei, ainda não tenho como é que vai ser esse trabalho, porque eu tenho que pensar nesse trabalhador a longo prazo, quando esse trabalhador for se aposentar. Como é que fica a base salarial desse trabalhador lá, se aqui ele não teve a dedicação exclusiva, se não está na base dele, todas essas coisas. Eu vou dar uma gratificação que não entra na base dele, que quando chegar lá na frente ele vai ser prejudicado. Então, essa discussão, é preciso que os nossos trabalhadores, os nossos professores que estão aí escutando, estejam nessa discussão, que não acreditem nesse oba-oba de que tá tudo bonitinho, tá tudo legal, tá todo mundo empolgado com
educação de tempo integral, ok, mas não acreditem na ideia de que o governo vai trazer a escola de tempo integral para posterior trazer reforma. Não vai trazer reforma. A gente que está, o professor que tem a sala dele já sente a dificuldade, imagina aquele aluno que não tem um banheiro de qualidade para tomar um banho. Imagina aquele aluno, por exemplo, que não tem uma estrutura física para ele pelo menos descansar após o almoço para continuar. Se eu não tenho qualidade na educação, por exemplo, se eu não tenho uma boa alimentação, se eu não tenho um bom espaço, dificilmente eu vou ter um aprendizado de qualidade. Eu não vou assimilar aprendizado de qualidade por mais boa vontade, por mais coisa que o professor queira fazer, porque aquele aluno não tem estrutura física para poder assimilar aquela educação de qualidade. Pegando esse gancho aqui, a política nacional do Ministério da Educação é o fortalecimento das escolas em tempo integral. Como a gente acabou de dizer aqui, ninguém é contra as escolas em tempo integral. Mas o que não dá é tu implantares, como tu disseste, Andréia, uma escola em tempo integral sem ela ter estrutura, né? Sem ela ter a normatização, sem ela ter as acomodações necessárias para que o aluno permaneça do horário de 7 até as 5 da tarde dentro de uma unidade escolar que não te apresenta nenhum atrativo, de certa forma. Às vezes, nem merenda tem, tá? Nem merenda tem para essa escola. Aí querem colocar... Eu fiquei sabendo, não sei, pasme, não sei se isso é verdade, ou se isso é uma piada, que a escola... Ali, o Luiz... Paula Pinheiro. Paula Pinheiro diz que é uma escola de tempo integral. Pasmem. Vocês, meus nobres pares, colegas, vocês sabem onde está funcionando a escola Paula Pinheiro. Pelo amor de Deus. Uma obra parada. Com uma obra parada ali perto da caixa d'água do morro e funcionando... eu não sei nem te dizer o que é aquilo. Prédio alugado. Entendeu? Aí dizer que isto é educação de qualidade, escola em tempo integral, por favor, né, Nonato? Porque assim, vamos aos fatos. Escola em tempo integral é uma realidade que não tem mais volta. Uhum. Com certeza. Ela vai fazer parte, num curto espaço de tempo, se nós fizermos uma cronologia do tempo da educação, ela vai fazer parte, num curto espaço de tempo, da nossa realidade. Nós precisamos pensar no seguinte: os estados e os municípios nunca tiveram interesse em ter escola de tempo integral. Essas escolas de tempo integral é um projeto do governo federal. O governo federal que está injetando recursos no governo estadual para que o governo estadual... Ele começou com umas escolas polo, né, de tempo integral, aqui em Bragança, Argentina, Bordalo e Luiz Lupama. Paulino. Só que esse ano agora, no primeiro ano do governo federal, ele alocou 4 bilhões de reais para as escolas de tempo integral. E assim, se você hoje nós precisamos ter alguma maturidade no seguinte: hoje, se você perceber, você já tem um transporte que chega na escola. Isso. É um ponto. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um transporte escolar que os meninos vinham amontoados em cima de saco de farinha, de peixe e de ajuruteu, aquela questão. Hoje nós temos um transporte escolar que passa na escola. Que é exclusivo para eles. Não é o ideal, mas é o que tem. Hoje, a merenda tem chegado, né? Tem tido a merenda, ponto. Agora, nós podemos pensar o seguinte: nenhuma das escolas tem refeitórios adequados para essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, fazerem as suas refeições. Um ponto. Outro ponto é que nenhuma dessas escolas tem alojamento para garantir esses pequenos, esses jovens, esses adolescentes, depois do almoço. Nenhuma dessas escolas tem banheiros adequados para essas crianças, esses adolescentes. Nenhuma dessas escolas tem essa infraestrutura que deveria garantir. Quando você vai ver o seguinte,
A merenda chega, mas nenhuma das escolas tem uma cozinha adequada para. Então, quando você faz um resumo, o que é que as escolas de tempo integral começaram aqui no estado do Pará? Começaram pelo teto para chegar no alicerce. No entanto, as escolas de tempo integrais hoje, elas funcionam maravilhosamente aqui em Bragança. Entendeu? E tem dado frutos, mas não pela aplicabilidade do governo, pela capacidade de se reinventar dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Perfeito, Nonato. Entendeu? Perfeito. Quem constrói a educação de tempo integral são os trabalhadores e trabalhadoras da educação. É a turma da cozinha, são os professores, é a coordenação pedagógica, são as direções de escolas, que com todos pode ter os seus defeitos, mas carregam a educação nas costas. Então, o governo, ele apenas manda paparicação para cá. Não tem uma política efetiva de investimentos nas escolas. Eu acredito o seguinte, que quando você pontua a questão do Aloysio Ferreira e a questão do Paula Pinheiro como escola de tempo integral, elas têm toda uma história, né? Um conto, né? Elas se estabeleceram nessa situação de que, diante disso, o governo federal, né, o pessoal vai arrancar mais dinheiro do governo federal, né, para que tenha a reforma ou a construção de novas escolas de tempo integrais. E é importante as escolas de tempo integral, porque se não tivesse as escolas de tempo integral aqui em Bragança, mano, nós não tava com 100 horas cada um. E a gente sabe que, como o Nonato acabou de falar, a gente sabe que é a educação, como a gente colocou aqui, ninguém tem nada contra, muito pelo contrário, é maravilhoso. O que a gente discute aqui é que é esse trabalhador que está carregando uma educação de tempo integral, porque a gente fala, em nenhum momento a gente discute a qualidade educacional, pedagógica, muito pelo contrário, eu sou extremamente grata, por exemplo, e nós somos aos nossos profissionais, aos nossos professores, que eles fazem o que podem, o possível e o impossível para que a educação aconteça, porque ela acontece de fato, por conta dos nossos trabalhadores. Infelizmente, o que está faltando é o governo, de verdade, tomar vergonha e parar de enrolar com as reformas, que há anos que a gente luta por reforma nas nossas escolas. É isso que está faltando. O trabalhador tem feito a parte dele. Infelizmente, ele vai sofrer e está sofrendo, porque se não normatizar o ensino integral a nível de Estado, é esse trabalhador que tem perdido. E é isso que a gente vem alertar. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que os nossos alunos tomem consciência crítica de que eles têm direito a uma escola de qualidade, e a gente tem que lutar junto com eles, brigar realmente junto com eles por uma educação de qualidade, com essa estrutura, com essa infraestrutura de verdade. Isso. Então, assim, para vocês verem, isso aqui está na normativa apresentada pelo Sintep ao governo do Estado, né? Então, essa questão da escola de tempo integral, ela é muito mais além do que isso. E acho que também os técnicos que vêm de Belém, dar essas formações, também têm suas qualificações, também são trabalhadores que nem nós, não é isso? Vem um meio puxa-saco de vez em quando, mas isso faz parte. Mas aí a gente toca, né? E a outra situação também aqui é lotação dos professores de educação especial, conforme a normativa de 2 de 2020. Os especialistas, essa questão da educação especial, aquela turma que atende o AEE nas escolas. Então, o que é que eles estão fazendo agora? Só lotando o sujeito sem levar em consideração os atendimentos, sem levar em consideração essa situação. Então, que seja feito essa prerrogativa, né? Priorizar a lotação dos percursos para os professores com menor carga horária de FGB, né, de formação geral básica, em especial para sociologia e filosofia, né, que perderam carga horária, e cumprir. Então é uma situação que deve se estabelecer. Outro ponto é ampliar a possibilidade de professores. Isso aqui é importantíssimo, isso aqui, ó.
ponto que acho que a galera da educação física, a galera da arte, isso aqui é importantíssimo. Ampliação da possibilidade dos professores de educação física e artes com lotação e contraturma em até 100 horas para acompanhar os estudantes em treinamento desportivo e atividades artísticas. Isso é importante. Nós temos muitos desportistas nas nossas escolas. Nós temos muitos artistas nas nossas escolas que às vezes por celeiro, né? Às vezes por falta de um professor com 100 horas de dedicação para fazer isso, nós não conseguimos descobrir esses talentos, né? O professor de educação física tem que ter 22 cadernetas, tem que fazer isso, treinar para jogos internos, treinar para a Semana da Pátria, e toda aquela situação não dá conta. Então tem que valorizar cada situação. Então, essa questão do pagamento de janeiro já foi, né? Pagamento das aulas suplementares, que seja outro compromisso em rediscussão da matriz curricular. Então, precisa ter esse compromisso, que o governo assuma esse compromisso dessa questão da matriz curricular. Nesse ponto, eu queria fazer uma observação. Nós estamos em uma discussão a nível nacional dessa matriz curricular do novo ensino médio, que provavelmente deve ser votada agora em março. E o Estado se antecipa de uma coisa que nem sabe se vai acontecer. Aliás, eu acho que Rosselli aposta nisso daqui, porque ele é um dos caras que está fazendo lobby para que essa matriz curricular seja aprovada. Ele é um dos pais desse novo ensino médio. E ele aposta, eu acho que nisso, Andréia, de que o Congresso vai aprovar. E se antecipa. Se antecipa. Para discutir. Não discute, né? Não discute com a categoria isso daqui. Antecipa uma coisa que ainda é um projeto que pode ou não ser aprovado. E enfia a goela abaixo. Para fazer logo. Né? Aí tu já imaginou se em março o Congresso derruba a matriz curricular? E aí? Que vai embora por terra inclusive da gestão, inclusive todo o planejamento que a gestão fez. O adjunto dele lá de ensino já dançou, né? Já trocaram devido a essas situações. Então, esse compromisso de discussão da matriz curricular, ela deve estar em pauta sempre. Eu acho que tem que ouvir a base primeiro. Tá? As pessoas nos gabinetes, de vezes, fazem alguma lesura mesmo, pessoal. Aí tem outra aqui, que é essa questão do SOME, né? Que é incluir que a lotação do SOME seja feita de acordo com a lei 7806-14. Nós tivemos, eu queria até aproveitar. A lei específica do SOME. Exato, né? Nós queríamos, inclusive, eu quero até agora aproveitar esse momento para dizer que as aulas do SOME, em alguns municípios, algumas localidades do estado, né, nós funcionamos em 100 municípios e 498 localidades. Foram prejudicadas exatamente por isso, por uma intransigência de flexibilizar essa matriz curricular, né? Trazer para o modular uma coisa que não deu certo ainda nem do regular, né? Que agora que, segundo esses mutirões, é que estão funcionando. Então, a matriz curricular, para o SOME, ela é muito perniciosa, porque não nos permitiu ainda o atendimento legal. Por exemplo, aqui em Bragança, a gente tem a localidade lá do Bonifácio, que por conta desta matriz curricular, a lotação ficou impedida e ainda até agora não temos professores naquela região lá. Então, eu acho que é complicado, tipo, se você defender uma coisa, e eu vejo alguns colegas que estão na gestão fazendo uma defesa, e às vezes eu fico me perguntando, se não tem como é que chama? A gente pode dizer o senso da coerência para defender uma coisa que não é indefensável. E a gente não está contra isso, aquilo, outro, mas que haja a coerência do entendimento. Porque, ao que me consta, muitos dos meus colegas diretores, Donato, estavam perdidíssimos. Algumas horas recebiam uma coisa, outras horas diziam isso, outras horas... Então, essa própria instrução normativa que vai para a orientação da lotação, ela não é clara. Ela é passível de vários entendimentos. Tu tem um, eu vou ter outro, o gestor vai ter outro, e faz uma confusão.
Então, eu acho que seria coerente realmente o governo retroceder. Eu não vejo, da minha vida, nos meus 30 anos de profissional, de SEDUC, eu não vejo como aqui a gente não dá mão à palmatória algumas vezes. Eu acho que é tão bonito, né? Reconhecer. Esses dias aconteceram algumas coisas, eu me mantive no silêncio, e não é que o silêncio, de repente, me diz alguma coisa, mas, de certa forma, de reconhecer determinadas coisas. Eu acho que cabe a isso. E eu acho que dia 23, esse reconhecimento da categoria de que as coisas não estão bem precisa ser levado a sério para que force o governo a reconhecer e sentar, aí sim, construir uma nova matriz, uma nova instrução normativa de lotação que contemple os desejos da categoria. Porque assim, para quem está com a vida, porque assim, às vezes a gente pensa muito em nós, né? Em si, cada um por si, Deus por todos. Quem está com as suas vidas já tranquilo, resolveu, Tá, né? De boa. Tá de boa, mas não sabe o que é que vai ser daqui para amanhã. Quem pegou coordenação diária, hoje está recebendo tudo. Como esse cidadão ele é meio sem juízo, possa que no próximo semestre, no próximo dizer, olha, quem tem coordenação diária não vai mais ganhar como aula suplementar, não vai ganhar mais hora atividade, vai ganhar seco. Desse governo a gente espera tudo. Entendeu? Então é isso. Assim, outro ponto também que é primordial é essa questão da lotação dos especialistas em educação. Quando você não vive a realidade do estado, da região, aí você vive só para o seu umbigo. Tipo assim, aqui em Bragança, a maioria das escolas aqui em Bragança, quase todas, eu acredito que quase todas as escolas aqui em Bragança funcionam com médio e fundamental e médio, as escolas do estado. Acho que quase todas funcionam com fundamental e médio e EJA, tem algumas com EJA. Então, na portaria de lotação lá do senhor feudal, ele diz o seguinte, que vai ser lotado um especialista em educação por área. Tipo, se tiver um fundamental, vai ser lotado só um no fundamental. Agora, se tiver o fundamental e médio, vai ser lotado fundamental e médio. Aí é lotado 2. Agora, quando você pensa numa escola de Augusto Correia, quando você pensa numa escola de Tracuateua, quando você pensa numa escola de Viseu, ou nas maioria das escolas que são municipalizadas aí, o que acontece? Só funciona médio. Exato. E aí vai ter só o quê? Um coordenador de manhã, um coordenador à tarde, e olhe lá se tem um coordenador à noite. E ver esse povo vão para onde. Então, a ideia a minuta que o Sintep apresenta, ele apresenta a lógica de que tem que voltar a lotação do especialista em educação que seja feito de acordo com o número de alunos. 190, 300 não sei o quê, 2, 400 não sei o quê. E aí vai, né, de acordo com o número de alunos, que eu acho bem mais tranquilo, bem mais respeitável e implantável. Então, um ponto aqui que né, finalizando aqui, um ponto aqui da minuta, né, no caso finalizando, um ponto aqui que é o último, não desconto nas paralisações do dia 1, né, do dia 1º, e agora do dia 23, mediante ao compromisso de reposição. Aí eu chamo a atenção para os meus nobres companheiros e companheiras que paralisação não é um dia ganho sem trabalho. Paralisação é um dia de reivindicação, de parar nossa atividade para nós debatermos com o governo as nossas pautas. Agora, o aluno, ele não pode perder esse dia de aula. Então, nós vamos pararmos, mas com o compromisso de reposição. E a reposição não é construída com o diretor da escola, não é construída com a direção da DRE. A reposição é construída a nível estadual, que a paralisação é estadual. A construção é com Sintep, coordenação de Sintep, comissão que está acompanhando o debate. E a Secretaria de Educação. A Secretaria Estadual de Educação. Simples. Paralisou. A minha escola não paralisou, mas eu vou paralisar. Meu diretor, coloque lá paralisação no meu ponto. Quando houver, aí o MED fica esperando também, né? Também tem a volta, né? Ele fica esperando lá. Quando negociar reposição, aí se a gente perder reposição for sábado, aí, pai, não é fazer o quê, né? Então as coisas precisam
né? Exato. Tá bem esclarecidas. O que é importante da gente falar da reposição, gente, é que é assim, a gente precisa atentar e ter consciência de classe nesse momento. Eu sei que é muito complicado, a gente sabe, não tem como a gente fechar os olhos, mas tem sim as perseguições que vêm de cima para baixo, a pressão que vem do governo nas DREs, que vem para os diretores, que vão fazer essa pressão nos trabalhadores, mas é importante, como o Nonato falou, nós vamos repor. Na última vez que esse senhor feudal quis e fez o desconto, ele perdeu na justiça, porque é preciso compreender que é direito constitucional do trabalhador reivindicar seus direitos. E o que nós estamos fazendo não é fazer baderna, não é isso, é reivindicar um direito que o governo não se presta a ir discutir e respeitar esse direito. Então, portanto, gente, a gente vai fazer a reposição, aí tem muita gente assim, Andréia, mas eu vou repor, vou parar um dia, vou ter que repor. Reponha, mas lute por seu direito agora. É o momento de lutar por seu direito agora. É a sua carga horária que está ali. É o seu direito de estar ali, de não deixar esse senhor feudal que veio não sei de onde, que não conhece a realidade do nosso estado, que não conhece a nossa realidade de Bragança, passar por cima da gente. Porque o que é que eles querem agora? IDEB. Não se constrói IDEB, Índice de Desenvolvimento, de Aprendizagem, sem estrutura, sem investimento na estrutura. Não tem. A gente faz, enquanto trabalhador, das tripas coração, como diz o ditado, para tentar melhorar o IDEB, mas a gente sabe que não dá para culpabilizar o professor, não dá para culpabilizar a escola os profissionais da educação somente por falta de IDEB. A gente sabe que tem todo um contexto e o que ele quer é somente mostrar que depois que ele chegou no Pará, tudo cresceu, mas de que maneira? Da maneira mais cruel que ele tem feito com os trabalhadores, que é não sentar com essa categoria, que é não respeitar um sindicato que tem 40 anos de luta. Então, nesse momento, professor, especialista, trabalhador, funcionário de escola, sexta-feira é o dia que nós temos que paralisar e mostrar para esse governo que nós estamos despertos. É balançar a base desse governo e dizer, olha, a educação está aqui. Nós somos trabalhadores que sustentamos, sabe? Que sustentamos esse Pará. Então, é o momento que a gente vai parar, ter consciência de classe, de que eu posso ter minha vida arrumada, como diz o Nonato, mas o meu companheiro ainda não arrumou a vida dele. A minha escola pode estar tudo ok, mas a outra escola tem alunos que ainda não estão. Então, vamos, nesse momento, refletir de verdade sobre isso e que dia 23, sexta-feira, a gente possa fazer essa paralisação, sabe, bem massiva, e a gente se encontra lá. Eu só queria fazer um adendo também aqui, Andréia, que às vezes as pessoas dizem assim, o Sintep. Eu só queria dizer algumas coisas. O Sintep tem as suas representações, as suas coordenações. Porém, é a nossa base, é a nossa categoria que fortalece aquela galera da comissão que vai lá discutir com o governo. Por isso é importante a nossa participação. Tipo assim, o Sintep não é lá a Conceição Holanda, não é aqui no nosso caso aqui a Andréia, o Nonato, eu, a Leia, a Dágila, a Tereza, não. A gente encaminha, a gente representa uma categoria maior. Então, por isso é importante que a categoria pare dia 23, para que os nossos camaradas que vão estar diante do governo se sintam também fortalecidos pelo aquilo que a gente faz aqui fora, tá bom? Então, dia 23, eu acho que é um dia D. Até agora o Helder não sentiu o peso da força da nossa categoria. E penso que a gente acordou. E eu penso, repito, não podemos perder esse time. Este momento em que a gente ressurge precisa ser um ressurgimento forte para dizer a Helder Barbalho e ao Bandeirante que esta categoria não se curva, que esta categoria quer discutir a educação
paraense, porque esta categoria conhece o chão da escola. Eu gosto de usar muito essa expressão chão da escola, mas não me veio outra palavra. Conhece a realidade do chão da escola. Então, dia 23, esse chamado para que todos nós paralisemos em apoio a nossas pautas que estão em discussões. Muito bem, então fica aí o chamado. A gente tem uma última informação agora, acabou de chegar agora aqui. A informação é que neste momento tem uma comissão do Sintep, né, sentada com o governo. O governo chamou anteriormente, mas só para pedir esclarecimento sobre essa situação. Me parece que agora tem uma comissão que está sentada com o governo. Talvez amanhã nós tenhamos alguma informação, e aí nas assembleias e nos informes das assembleias nós vamos trazer de fato o que aconteceu nessa reunião, onde foi apresentada uma minuta com 43 pontos, trazendo todos os segmentos da educação em um debate crucial, né, respeitoso. Então, fica aqui já o convite para a próxima quarta-feira. A gente, Kleber... Bora só mandar um abraço para um monte de gente, né? Boa, manda, Kleber, aí, que teve aí. Eu queria mandar um abraço lá para o Fábio, meu camarada, Fábio Pinto, lá do Acará, que é do SOME, está aqui ligado com a gente, né? Falou sobre... que a fala foi bem esclarecedora sobre os profissionais da educação, o porteiro, a servente. Fábio, um abraço, a gente está junto nessa luta. Ao Irã, que está lá em Parauapebas também, a nossa camarada Célia Cabral, todo mundo da nossa coordenação, da nossa subsede, e todos os camaradas da nossa regional. A Isana, lá de Tracuateua, muito observadora, como sempre. A Gisele. Então, todos os camaradas dos 16 municípios da Regional Nordeste 2 do Sintep, um grande abraço, e a todos os demais camaradas aqui de Bragança, né? Eu tô vendo aqui até o Fabrício Bragança está nos acompanhando, viu? Um abraço, Fabrício. Queria mandar nossa FB aqui, então valeu. E fiquem conosco, né, nas quartas-feiras, às 19 horas. Queria mandar um abraço para as nossas companheiras aí, os nossos professores, a nossa professora Lene, nossa professora lá da comunidade do América, a nossa comunidade quilombola aí. Nós estamos aí com a nossa companheira Nete também, que está adoecida, Nete, saúde, Deus te abençoe. Estamos com muita gente aqui na nossa live, nossa companheira Ivanete também lá do Acarajó. Tem uma galera aqui, de profissionais da educação, uma galera aqui de olho, parabenizando a nossa companheira também, que é companheira do professor Nonato, mas que está aqui acompanhando a gente. Um abraço, Lucínia, que esteja aí com a gente, acompanhando sempre a gente. Tem que estar. Um abraço, Lucínia. E aí a gente agradece a participação. Queria agradecer a minha filha também, meus filhos que estão assistindo. É muito gratificante quando a gente consegue levar para eles também a importância da educação. O Acácio, que é o... Obrigado, Acácio. Acácio, o cara que cuida da nossa comunicação. A nossa companheira Kátia, muito obrigada, professora Kátia está aqui. Viu, também está aqui acompanhando. E aí, muita gente, muito obrigada à nossa estreia por estarem nos acompanhando. Agora, toda quarta-feira a gente vai estar aqui discutindo um pouco da educação a nível de município, de estado, o que a gente tem de novidade e o que a gente pretende de construção para esses próximos anos. Olha aí, Anjinha da Guarda, estaremos na quarta-feira com vocês. Divulga, viu? Divulguem quem está assistindo. Obrigada, professora Kátia. Façam chegar mais longe todos o link para que a gente possa atingir mais pessoas. De minha parte, Donato, muito obrigado pelo convite de participar deste podcast do podcast de estreia, né, dessa nova plataforma, e reforçando o convite para o dia 23 da nossa paralisação. Sigamos lutando, como diz nosso Beto Andrade, sigamos com coragem, né? A luta por uma sociedade, da educação, se faz sempre, se faz a cada dia. Às vezes ela parece ser injusta, porém é isso que nos move, né? Quem nasceu pobre, quem não nasceu no berço de ouro, precisa buscar o seu espaço ao sol. E só se busca
o seu espaço ao sol e novas conquistas com a luta. E nós, Donato, Ceará, Andréia, todos os outros, nós somos forjados nesta luta. E é com a luta que a gente vai fazer com que este governo que nos oprime com esta instrução normativa e essas imposições de uma matriz curricular vai cair. Grande abraço, boa noite. E na quarta-feira, com o Nonato e tantos outros, nós estaremos por aqui. Da minha parte, gostaria de fazer... Eu gostaria de agradecer a todo mundo, a todas as pessoas que nos acompanharam, como eu já falei. A gente espera que, não sei se na quarta-feira estarei por aqui, mas eu sei que com certeza o nosso companheiro Nonato vai estar aí. Muito obrigada. Assim, eu me rememorei muitas histórias, mas aí, olhando agora para o Nonato, eu lembrei da primeira vez, do primeiro convite, a primeira reunião que ele fez com a gente, convidando a gente para adentrar o Sintep, e eu mesmo tinha a ideia de que o Sintep era só para professor, e hoje estou aqui em uma mesma mesa e fazendo um podcast, nós discutimos, discutindo a educação, e discutindo a educação com esses caras que eu sempre admirei, e a gente é bola para frente. Muito obrigada mesmo. E vamos aí. Muito bem, agradecer aqui o meu amigo Kleber, esteve aqui conosco, companheira Andréia, parabéns, obrigado por estar aqui conosco, a nossa coordenadora geral, agradecer a todos da coordenação do Sintep. Parece tão fácil, né? Estarmos aqui, parece que nós só ligamos o microfone aqui, alguém está filmando e a gente, né, chegamos aqui. Mas é barra, é luta. Ninguém sabe. Não é fácil você ter na testa o carimbo de sindicalista, né? Às vezes, e ainda tem gente que diz que a gente quer. Às vezes você tá aqui, aí as pessoas não precisam vestir a camisa do Sintep, não precisa dizer que é do Sintep, o pessoal vem o pessoal do Sintep. Eu tenho construído uma história de muita luta, de muito respeito, passei por todas as fases de que esse só quer aparecer, esse aí na hora que tiver um mandato nunca mais vai olhar. Eu passei por todas as fases e continuo aqui. E hoje estou muito feliz, né, quando tentaram nos calar, e a gente sempre se reinventa. Quem tem na luta, né, quem é forjado na luta, vai sempre se reinventar. Não adianta querer nos prender, porque nós não tem algemas que caibam em nossas mãos. Esse podcast, ele é um sinal de resistência. E aí, né? é sinal de resistência. E quando você faz a luta, e que a luta não é com ódio no coração, que quem está no governo é seu inimigo, mas é a pessoa que você deve combater de ideias, e você é uma pessoa que flutua em todos os segmentos, aí você consegue, até mesmo naquele segmento que né, as pessoas que batem na tua costa, tomam cerveja contigo, é teu amigo, mas por trás, esse rapaz aí, por trás tem aquela discriminação. Só sabe o que é uma discriminação quem sente. Não adianta dizer qual é a dor da mulher que é discriminada. Não adianta querer dizer qual é a dor do negro que é discriminado. Não adianta querer dizer se você não tem esse sentimento de discriminação, que às vezes a gente sente na pele. Isso. Eu senti agora na lotação. Eu joguei um monte de armadilha aí para uns amigos. Aí eu vou pro integral. Não tem vaga no integral, tá cheio. No outro dia lota alguém que foi de outra escola. Então, isso, pessoas colegas da gente, mas assim, com sentimentos que às vezes não nos rebaixam, pelo contrário, nos dá força a continuar a lutar. Eu sempre conto uma história de que uma vez quando eu fui para o Domingas, eu falei agora, na chegada do novo diretor lá da escola Domingas, aí só tinha uma turma lá no Domingas de segundo ano, 4 horas. Aí cheguei lá, me apresentei para a gestora da época, ela disse, olha, não tem essa turma aqui não. Aí eu já fiquei mordido, né? Voltei para a URI, falei com a diretora da URI, com a professora Eulina, disse, olha, primo, sério que não tem essa hora lá? Não, acho que tu tá meio bagunçado, tá mandando mais nada não, né? Aí, aí depois, olha, mandou o ofício, olha, você tá lotado agora aqui, você tá lotado, vá lá e se apresente.
Eu fui lá e me apresentei lá. Tem essa turma aqui, mas só tem aula quarta-feira, quarta e quinta hora, e sexta-feira, terceira e quarta hora. Eu digo, não tem jeito. Bora lá. Rapaz, dei minhas aulas tudinho. Todas, eu geralmente cumpro a minha obrigação, que é para que a gente tem telhado de vidro bem fraquinho, bem qualquer pedra quebra, né? Aí terminou o ano letivo, quando foi depois, aí me lotaram com 80 horas, nem pedi, me lotaram com 80 horas lá. Aí a própria diretora, uma pessoa espetacular, minha amiga, disse assim, olha, eu vou ser logo sincero, quando esse daqui, o Nonato quis vir para cá, eu pensei logo, esse pessoal do CITEP não trabalha. Esse aqui só vem pegar carga horária, não vem trabalhar. Pois eu me enganei, é dos melhores profissionais que tem aqui. Então, eu não precisei brigar, não precisei espernear. As pessoas, às vezes, reconhecem. E, às vezes, as pessoas têm esse estereotipo de quem é do sindicato é porque é mal amado, mal amada. De quem é do sindicato é porque não gosta. De quem é do sindicato é porque não gosta de trabalhar. Quem é do sindicato é porque você gosta de confusão. Vai na minha sala de aula, vai para minha escola só fazer picuinha e não sei mais o que. Então, eu acredito que hoje estou de alma lavada, agradecer muito a coordenação do sindicato e agradecer todos os filiados que, na verdade, estão nos proporcionando essa oportunidade de estarmos aqui, né? Estreando o podcast. Vamos ter ainda muitas, né, pautas e pautas interessantes. Vamos trazer o nosso advogado, o Brelais ou qualquer outro advogado aqui para falar especificamente as nossas advogadas. Vamos trazer o Brelais, o nosso advogado, para falar sobre precatório. Vamos trazer nossos advogados para falar sobre aposentadoria. Isso aqui vai ser um canal de comunicação com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, só para lembrar, só para antes de finalizar, lembrando que precatório é a nossa pauta também de luta da nossa campanha salarial, tá, pessoal? Esse ano, assim que os precatórios caírem nos cofres do governo do estado, não caíram ainda, a gente pretende sentar com o governo para definir. Não tem nada definido ainda, né? O que tem é um monte de zuzuzu, né? Cada dia eu escuto uma coisa, mas não tem nada de oficial, tá? Tu ainda tá com a lista, Nonato? Não tem nem dinheiro ainda que caiu. Não tem lista, não tem nada. Tu ainda tá com a lista, Nonato? Não tem nada ainda, mas aí tem só a luta. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Achamos que ia ser meia hora, mas acho que já passou de meia hora, né? Obrigado aí pro nosso técnico. Valeu aí. Obrigada, gente. Obrigado, boa noite.